Bem-vindos ao Manifesto Fora de Ordem. Esse manifesto, já adiante-se, é uma forma de tentar passar uma ideia nova. E, com esse objetivo, optou-se pela máscara, pelo chapéu, pela incorporação de um personagem, não para manter o anonimato de quem aqui está, já que, na verdade, a identidade de quem neste momento veste essa máscara não é um grande segredo e é conhecida pela maioria das pessoas. Em verdade, a escolha desse personagem se deve, sobretudo, à ideia de que o que aqui se apresenta deve se desvincular de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo. O que se busca aqui é a propagação de uma ideia. E ideias não têm rosto. Ideias não são pessoas. As ideias vivem, as ideias pulsam e podem ser transmitidas e não devem estar vinculadas a seus autores. Por isso, escolhe-se codinome V, da obra-prima de Alan Moore, V de Vendetta. Mas o que se busca aqui não é uma vendetta. Esse V aqui simbolizará a verdade. A verdade não como uma forma arrogante e prepotente de impor uma versão sobre as demais. Não, muito pelo contrário. A verdade como uma miríade de versões e de visões e de contrapontos. Porque é isso que se oferece aqui. Um contraponto. E por que nesse momento? Estive acompanhando de perto a formação das chapas e toda a estruturação da eleição da OAB. E muito me desanima essa eleição. Por quê? Vejo que só a formação das chapas é realmente de pessoas muito capacitadas, pelo menos as cabeças e as lideranças. Aqui eu não proponho uma alternativa, uma outra candidatura, e jamais o faria. Não só porque não vejo ninguém à altura desses dois tão nobres combatentes, mas porque o que eu acho que é necessário mudar é o sistema. Carlos Hatz, muito competente, grande professor, sábio, apoiado por pessoas muito gabaritadas, que, porém, não teriam capacidade de modificar essa estrutura. Falei a ele diretamente que, por diversos motivos, eu ainda achava o próprio Luiz Viana, seu oponente, ainda mais capacitado. Luiz Viana, então, um democrata, um republicano, talvez o maior presidente que essa ordem teve nos últimos anos, tirando apenas, talvez, o grande Arcos Tourinho. E ainda assim, com a gestão tão boa como a que ele teve. Essa gestão é maculada por uma falha estrutural do sistema. Vejo agora a tentativa de reeleição de Luiz Viana. E adianto que as críticas que farei aqui não são devidas à reeleição. Não, Rui João, você que é tão combatente da reeleição. Pois fosse quem fosse o candidato da chapa mais OAB, da chapa de qualquer situação, sempre haveria essa mesma predisposição à conquista de votos. Eu vejo Luiz Viana, a quem dedico minha total admiração, buscar a esperança de fazer mais. Lamento informar, mas eu não creio que mais possa ser feito. Nem por uma chapa, nem por outra, e nem por qualquer terceira via. Vejo que a maioria dos eleitores tem se preocupado em prerrogativas,
em manter e conquistar uma defesa maior das prerrogativas. E esse tem sido o mote, e essa tem sido a palavra-chave, a palavra de ordem dessas eleições. E se esquece assim do papel social que a OAB tem. E as eleições viraram novamente uma forma de conchavo. Não quero dizer com isso que haja negociação de cargos, etc. Mas Foucault já disse na sua Microfísica do Poder que o poder não é algo que se tem, é algo que se exerce. E como tal é uma rede de influências. E como rede que é, faz com que o exercente maior desse poder também seja pego nessa rede. Ele também é vítima desse poder. Buscando uma tentativa de melhoria que adianta se não virá. Esse atual presidente, ou qualquer outro que estivesse aí, estaria fazendo composições. Mas de que forma é composta uma chapa? De que forma são compostas comissões? Por gente que trabalha? Por uma seleção pública? Não. Não. Sempre foi afinidade. As afinidades pensadas dentre aquelas que mais trabalham. Obviamente. Mas diversas vagas têm que ser dadas por questão de cotas. Diversas vagas têm que ser dadas por simpatia, apadrinhamento, busca de apoio. Sempre foi. Sempre será assim. Toda a diretriz de uma chapa se pauta na busca pela vitória nas eleições. E as falas são medidas com base na aceitação delas pelo eleitorado. Marqueteiros ditam regras, aprovam projetos, assessores de comunicação e de imprensa determinam quais são os projetos que podem passar ou não podem, ou pelo menos podem ser anunciados ou não. Tudo não deixa de ser um grande engodo. Tal qual num jogo político partidário, em que na verdade sempre se quer saber questões absolutamente inúteis acerca do apoio ou não do presidente ou da presidente ao aborto, ao casamento, esse e aquele, como se fosse ele quem tivesse poderes para determinar tal coisa. É a favor da pena de morte? Ora, mas é cláusula pétrea. Não importa a posição do presidente nesse aspecto, não para sua governabilidade, não para sua gestão, pois nada poderá ser feito nesse sentido. É preciso vender o peixe. É preciso fazer alianças. É preciso conquistar simpatias. Alguns têm mais escrúpulos do que outros. As duas chapas, me parecem, têm bastante escrúpulo e não vendem alianças. Ainda assim, se veem forçadas a buscar apoios e fechar e agregar quem mais possa trazer tais apoios. As ideias verdadeiras podem ficar em segundo plano se não agradarem o eleitorado. E, como em todas as últimas eleições, a discussão que permeia a OAB são as prerrogativas e interesses puramente de classe. E as questões relativas a toda a sociedade, lembrando que a OAB não é um mero órgão de classe, são relegadas a segundo, terceiro ou quarto plano. É com tristeza que eu conclamo todos pelo voto nulo. Sei que obviamente haverão poucos
Não teremos tantos votos nulos, mas o que se pretende aqui é plantar uma semente de mudança, uma semente que permita que a OAB se insira novamente no meio social, se insira novamente na sociedade e reconquiste a primazia da defesa e dos interesses não apenas de uma classe, mas de toda uma nação. E que se faça isso de maneira honesta. E que se montem chapas de acordo com a afinidade real de projetos definidos exclusivamente por aqueles que encabeçam as chapas. Pelo presidente, pelos articuladores, pelos seus membros e conselheiros mais próximos, com pouca ou nenhuma participação dos assessores de imprensa, dos jingles e de todas as outras artimanhas normalmente utilizadas para se ganhar uma eleição. Sejamos honestos, sejamos sinceros, ainda que isso nos custe o poder, ainda que isso nos custe a chegada à presidência da OAB. Meu total respeito a ambos os candidatos e meu conclame pelo voto nulo. Vamos desocupar a OAB. Vamos deixar a OAB para que depois ela possa ser refortalecida a partir de uma reconstrução de fora. Esse é meu pedido. Novos vídeos e novos textos virão explicando qual é esse objetivo e de que maneira isso pode ser feito. Essa é uma semente que espero germinará durante outros pleitos e outras eleições. Essa é a minha mensagem inicial. Não se acaba aqui. A ideia pulsa e a ação tomará conta.